resistência, indutância, capacitância, φ e outros. Graças ao nosso osciloscópio, podemos conhecer melhor nossa corrente alternada. Ela é representada por uma senoide que podemos desenhar graças a uma flecha. E o comprimento dessa flecha representa o valor da intensidade máxima ou da tensão máxima. A corrente alternada se caracteriza também por sua frequência. Agora, se nossos senhores nos trouxessem nosso circuito elementar, vamos ligá-lo em uma fonte alternada e estudar o que acontece. O valor instantâneo da intensidade da corrente e da tensão nos terminais da resistência tem um aspecto senoidal. A todo momento, a lei fundamental continua valendo. Além disso, as flechas de intensidade máxima e tensão máxima estão em paralelo. Corrente e tensão estão, como dizemos, em fase. A tensão é máxima quando a corrente é máxima. A tensão é nula quando a corrente é nula. Agora, se por um artifício qualquer aumente a frequência da fonte, o valor máximo da intensidade ou da tensão não muda. Além disso, corrente e tensão continuam em fase. Assim, as resistências não são sensíveis à frequência de nossa corrente, pelo menos na baixa frequência. Mas vimos que bobina e capacitor eram criaturas que reagiam diferentemente às variações. Você lembra? Corrente alternada é uma variação permanente, e quanto mais a frequência é elevada, mais a variação é rápida. De modo que poderíamos supor que bobina e capacitor seriam sensíveis à variação em frequência da corrente alternada. Mas de que forma? Senhor Ohm, queira, por gentileza, substituir a resistência do circuito por uma bobina, enviando uma corrente alternada. A intensidade de corrente e a tensão nos terminais da bobina ainda descrevem uma senoide. Sim, mas elas são deslocadas no tempo. Em outras palavras, nossas duas flechas, intensidade de corrente máxima e tensão máxima, não estão mais sobre o mesmo eixo. Elas estão defasadas em 90 graus. A intensidade de corrente máxima chega a atrasar 1/4 de período após a tensão máxima. E não é tudo. Se eu aumento a frequência, veja que a intensidade máxima da corrente dentro do circuito começa a diminuir. E se eu diminuo a frequência, a intensidade da corrente aumenta. Quanto ao outro camarada, o capacitor, você pode imaginar que ele vai fazer exatamente o contrário. Se a frequência aumenta, a intensidade máxima da corrente dentro do circuito começa a aumentar, e inversamente. Além disso, a intensidade máxima não chega mais a 1/4 de período depois, mas sim 1/4 do período antes da tensão máxima. Dessa forma, bobina e capacitor se comportam como resistências e, de fato, nós podemos medir em seus terminais uma tensão. Mas é uma resistência? A resistência não varia quando a frequência aumenta ou diminui, pois deixa passar sempre a intensidade máxima. Enquanto a bobina e o capacitor não são nem um pouco assim, como pudemos ver.
Isso nos força, portanto, a constatar que se trata de outra coisa e não de uma resistência pura que reage à frequência. É impressionante. Vamos chamá-la de reatância. E observe aqui X. Então gravem bem isso em letra de ouro sobre uma placa de granito. A reatância de uma bobina, dita reatância indutiva, aumenta quando a frequência aumenta e a corrente está atrasada em 1/4 de período sobre a tensão em seus terminais. A reatância de um capacitor, reatância capacitiva, diminui quando a frequência aumenta e a corrente está adiantada em 1/4 do período sobre a tensão em seus terminais. Quanto às fórmulas precisas de reatância e para mais detalhes, peço-lhe a gentileza, como sempre, de recorrer ao seu professor habitual. É preciso observar, enfim, que reatância capacitiva e indutiva também é expressa em ohms. Tudo isso, devo dizer, não é muito complicado. Desde que conheçamos a frequência, podemos calcular a reatância e depois manipulamos tudo isso como resistências comuns. Bem, não, mil vezes não. Em um circuito alternado, quando temos um circuito série com resistências e reatância, bem, 2 e 2 não é mais igual a 4. Evidentemente, isso é bastante preocupante e você pode imaginar que isso provém de nossa famosa defasagem. Eu vejo que temos entre nós o Sr. Fresnel, um grande especialista em flechas giratórias, que nos dará o prazer, numa próxima oportunidade, de nos explicar esse mistério.